Olá, jovens! Eu sou o professor Fábio e a gente vai fazer a sua revisão para a prova do Enem de 2019. Eu separei para a gente fazer a nossa revisão os 4 temas que são mais comuns de cair nessa prova do Enem. O primeiro deles são as transformações no campo e as modificações que aconteceram no espaço rural nos últimos anos. Depois, vem as transformações no espaço rural, que trazem também as questões de violência urbana e os problemas de estrutura. Daí a gente passa para os problemas ambientais e, por fim, a gente cai na globalização. Será que é possível a gente conectar esses 4 temas e fazer uma sequência para que você acompanhe o raciocínio de como esses temas levam um ao outro? É o que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, a gente precisa ter a indústria como uma referência de um local para onde os trabalhadores podem recorrer à medida que eles saem do campo. A indústria foi para o trabalhador do campo uma possibilidade de renda certa diante das incertezas do trabalho no espaço rural. Enquanto no espaço rural o agricultor não sabe se ele vai colher, não sabe se vai ter chuva, se vai ter granizo, se vai ter seca, se vai ter insetos. Na indústria, apesar do ganho mais baixo, o trabalhador tem a certeza de uma renda fixa. O surgimento da indústria na Inglaterra e no Brasil, a partir da chegada dos imigrantes, e depois com a Era Vargas, e mais adiante com o período JK, com a expansão da indústria automotiva, a indústria se mostrou como uma possibilidade para os filhos de camponeses e para os camponeses que não iam bem mais na atividade rural, como uma possibilidade de migração para a cidade, onde ele teria uma outra opção de trabalho que não fosse a atividade rural. No entanto, a pergunta que fica é, uma vez que o trabalhador saiu do campo, migrou para a cidade para se oferecer como mão de obra para a indústria, o que acontece com a terra dele? Basicamente, o surgimento da indústria, se por um lado mobiliza a movimentação dos trabalhadores para a cidade em busca do emprego, por outro lado, para os produtores rurais mais estruturados, que estão melhor equipados, que estão melhor inseridos no mercado, que têm mais mão de obra, mais filhos para trabalhar. Afinal de contas, no século XIX, no início do século XX, o número de filhos representa fundamentalmente a capacidade de produção do agricultor, a quantidade de terra que ele pode ter para produzir. Pois bem, os produtores melhor estruturados, à medida que uma parcela da população rural faz o êxodo rural e migra para a cidade, produtores melhor estruturados vão absorver essas terras e, concentrando terras, eles vão ter uma capacidade maior de se mecanizar. E a mecanização do campo, que a gente ressalta como tendo sido um advento chamado pela indústria de Revolução Verde, que de verde tem pouca coisa, basicamente foi um período de expansão de oferta de maquinário agrícola para os produtores, tratores, implementos, plantadeiras, colheitadeiras, adubos químicos, sementes melhoradas. E à medida que os produtores têm mais terra, pois compraram as terras dos seus vizinhos que saíram e foram para a cidade, as áreas maiores de produção justificam investimentos mais altos. E aí a gente tem uma liçãozinha básica do capitalismo. Maior oferta, diminuição de preço. Pois bem, o produtor que agora produz com máquina, produz com implemento, produz numa quantidade muito maior, ele tem uma quantidade maior de grãos para entregar e ele acaba derrubando o preço do grão. Quando os compradores passam a pagar muito menos pela grande oferta de grãos agora no mercado, os produtores que ainda resistiam no campo não têm como se manter na atividade com um preço tão baixo pago pelo produto. Ou seja, a concentração de terra derrubou os preços dos grãos à medida que os grandes produtores se mecanizaram e se estruturaram ainda mais, e o pequeno produtor, que ainda tem um custo alto de produção, fica com uma margem muito estreita em cima do seu produto e não consegue mais se viabilizar economicamente. O que esse pequeno produtor vai fazer?
ele vai vender a terra para os grandes produtores e também vai migrar para a cidade. O problema é que agora ele está indo para a cidade como uma segunda leva de pessoas deixando o campo. E a cidade ela já não é mais a mesma grande oferta de empregos que tinha no início do período da industrialização. Além disso, a gente sabe que a dinâmica da industrialização ela é bastante acelerada. Em questão de anos, uma indústria se transforma, se reestrutura, exigindo dos trabalhadores preparo para encarar esse mercado de trabalho. E esse excesso de trabalhadores que vão vir para a cidade, à medida que há concentração fundiária, vai levar à formação do que nós chamamos de exército de reserva. A grande quantidade de pessoas que, uma vez que deixou o campo e migrou para a cidade, não consegue se colocar no mercado de trabalho. As causas, basicamente, do desemprego são as seguintes: a falta de capacitação do trabalhador que vem oferecer a sua mão de obra, pessoas que não têm a formação do ensino fundamental completo, pessoas que só com o ensino médio não é suficiente para o que aquelas indústrias precisam. Então, nós temos sérios problemas no que se refere à estrutura educacional do país. Não absorve esse grande contingente que vem do campo para a cidade. Além disso, fique atento aos dois tipos de desemprego: desemprego estrutural e desemprego conjuntural. São duas coisas completamente diferentes. O desemprego estrutural é aquele desemprego que acontece quando há uma modernização, quando há uma atualização. Ou seja, o industrial ele tem agora uma máquina que faz o trabalho que antes era feito pelo trabalhador, o que para o industrial é bastante vantajoso. Afinal de contas, máquina não adoece, máquina não faz greve, máquina não engravida, máquina não chega de ressaca, máquina não tira férias nem ganha 13º. Portanto, na medida que o industrial consegue substituir mão de obra por máquina, o emprego desse trabalhador deixa de existir. Isso é o que nós chamamos de desemprego estrutural. E há também o desemprego conjuntural, muito semelhante ao momento que nós vivemos aqui no Brasil, também é o que acontece na Venezuela, é o que acontece na Bolívia. Desemprego conjuntural é quando a conjuntura política e econômica pela qual um país está passando faz com que o empresário arredio ao que está acontecendo e, na incerteza de quais serão as políticas econômicas desenvolvidas pelo governo, prefira enxugar a máquina. O empresário prefere demitir, prefere ter menos encargos trabalhistas e esperar a onda ruim da economia passar. Portanto, as três coisas vão vir de encontro ao trabalhador que sai do campo e vem para a cidade. Ele não está preparado para o mercado de trabalho, ele não sabe em que pé de modernidade estão as indústrias no momento e ele não tem o que fazer com relação à crise financeira e política pela qual o país está passando. O resultado é que, sem condições de se viabilizar economicamente, tendo vendido a sua terra na área rural por um preço muitas vezes aquém do que gostaria e até mesmo do que valia aquela propriedade, muitos trabalhadores chegam na cidade com uma pequena quantidade de dinheiro, uma reserva que não é suficiente para se manter e, principalmente, manter uma família numerosa. Afinal de contas, era característico do Brasil grande número de filhos entre os trabalhadores rurais. E como é que eu mantenho uma família com 4, 5, 6 filhos e uma pequena reserva de dinheiro? A maioria dos trabalhadores que veio para a cidade passa a procurar aluguéis que sejam cada vez mais baratos. E aí nós temos 3 expressões características para as áreas que são baratas de moradia. Primeiro, as periferias. Termo periférico se refere a afastado. Morar na periferia significa morar longe das áreas centrais da cidade. Periférico é aos arredores, nas partes de fora da cidade. Leve em consideração que morar nas partes afastadas da cidade vai exigir do trabalhador deslocamento.
Outro termo bastante utilizado é subúrbio, uma área suburbana. Suburbana significa que estão faltando itens do que seria o ideal para uma área urbana. Falta esgoto, falta água encanada, falta um bom sistema de distribuição de energia, falta asfalto, falta creche, falta posto de saúde. Quando faltam itens do que nós consideramos adequado e ideal para a urbanização, nós consideramos que uma área ela é suburbana. E o último termo, o termo favela, que os vestibulares têm evitado e têm utilizado o termo moradias ou comunidades subnormais, o que também não me parece muito adequado. Pois bem, a favela, ela começa geralmente com a ocupação de uma área ilegal. Ninguém poderia morar ali, ou porque é uma área privada, ou porque é uma área de declive e, portanto, suscetível a desmoronamento, ou porque é uma área inundável, ou porque é próximo a uma nascente. Basicamente, a favela é a ocupação de uma área não permitida pelo zoneamento urbano. Tenha isso em mente. Toda cidade obrigatoriamente tem que ter o seu plano diretor. O plano diretor de uma cidade define o que pode ser feito em cada área da cidade. Pode ter área comercial, pode ter área de lazer, pode ter prédios de tantos andares, apenas casas de um pavimento. Isso está definido no plano diretor. Se uma cidade não tem plano diretor, ela não recebe a sua parte do Fundo de Participação dos Municípios, o dinheirinho que vem de Brasília para cada prefeitura, e que é bastante polêmico. Afinal de contas, as prefeituras e principalmente os estados do sul do Brasil alegam que enviam para Brasília mais do que recebem de volta. Pois bem, mas a maioria das cidades, em 2019, já tem o seu plano diretor, já tem o seu zoneamento, e o que acontece é que as áreas irregulares, as áreas de ocupação desordenada, são as áreas de ocupação que não seguem a ordem pública, não seguem a lei municipal. Portanto, nós temos pessoas que moram em áreas que não poderia ter residência. E como elas moram em áreas que o zoneamento não permite, pois não está definido que é a área residencial, como essas pessoas conseguem água? Como essas pessoas conseguem luz? Para onde essas pessoas mandam o esgoto? Pois bem, é característica da favela a chamada energia gato, é furto de energia da rede pública. Também é possível fazer a água gato ou então pegar de uma nascente nas áreas de morro, de mananciais. E o esgoto, bom, uma casa joga no quintal da outra, ou joga na via pública, ou joga do lado da calçada. E nós temos nessas áreas a proliferação das chamadas doenças tropicais, aquelas mesmas que o Brasil enfrentava desde o século XIX. Nós vamos ter também o problema do caos viário. Afinal de contas, se as pessoas moram longe do seu espaço de trabalho e sendo o Brasil um lugar onde o automóvel particular, a moto, é sinal de independência do trabalhador, o trabalhador que conseguiu se viabilizar na cidade, o trabalhador que conseguiu se livrar da precariedade dos ônibus, do ônibus lotado, do ônibus sem ar-condicionado, do ônibus com banco quebrado. Basicamente, nós temos no Brasil um sistema de transporte que é caro, é ineficiente, que não tem, na maioria das cidades, uma pista exclusiva para circulação. Portanto, o trabalhador que precisa sair da sua casa e chegar pontualmente no espaço de trabalho, ele chega tarde, ele chega cansado, ele chega sujo, ele faz várias conexões, ele gasta uma parte significativa dos seus rendimentos transitando em metrô e em ônibus que não atendem à sua necessidade. Portanto, assim que possível, ele compra uma moto ou compra um carrinho usado. E nós, morando num país rodoviário,
a espelho do que almejamos ser como os americanos, a gente só esqueceu de imitar as avenidas de 6, 7, 8 pistas que existem nos Estados Unidos. As nossas cidades, elas evoluíram em cima de uma estrutura urbana portuguesa, de um tempo onde as pessoas andavam de bonde, de carroça, de cavalo. As nossas ruas não comportam o volume de automóveis e motos que nós temos. E os nossos trabalhadores buscaram bairros que fossem baratos, ou seja, afastados da cidade. Consequência, nós temos um volume gigantesco de motos, automóveis, ônibus circulando em ruas estreitas, o que faz com que as pessoas não cheguem a tempo para o seu trabalho, fator que nós chamamos de caos viário nas cidades brasileiras. Outro fator preponderante é que, uma vez que nós temos comunidades onde não há água, não há luz, não há calçada, não há creche, não há posto de saúde e temos casas coladas umas nas outras, o crime organizado aproveita a dificuldade de movimentação dentro dessas comunidades e utiliza essas áreas de morros, de favelas, para fazer as suas atividades ilícitas. O morador sabe como se movimentar dentro da favela, a polícia não. Portanto, em caso de tentativa de combate ao tráfico, ao roubo, os bandidos terão mais facilidade, velocidade de deslocamento dentro da comunidade. Além disso, é fato que uma pequena minoria dentro da favela está envolvida com o crime organizado. Portanto, é bastante complexo para a polícia invadir uma área onde a maior parte da população são trabalhadores honestos e pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o crime organizado. Portanto, o que nós percebemos é as milícias e o tráfico de armas, drogas, utilizarem essas comunidades como seus ambientes de negócios e, em contrapartida à comunidade, fazerem melhorias na comunidade que as prefeituras não fazem. Veja bem, se eu tenho moradores na comunidade que estão ocupando uma área ilegal, a prefeitura ela não pode cobrar IPTU dessas pessoas. O imposto territorial urbano é cobrado de terrenos que sejam legalizados, terrenos que tenham escritura pública. Portanto, os moradores da favela, eles não são, ou não deveriam ser, contribuintes do IPTU. Afinal de contas, eles estão ocupando uma área irregular. E para os demais moradores da cidade, é constrangedor que a prefeitura utilize o rendimento do seu IPTU, de um prédio bacana na área baixa da cidade, totalmente legalizado, para fazer melhorias na favela, sendo que tem um buraco na frente do apartamento do cidadão da classe média ou da classe alta. Ele vai alegar, bom, por que eu que moro numa área que é legalizada, numa área que está tudo certo, pago os meus impostos em dia e tenho um buraco na frente do meu apartamento, enquanto a prefeitura está fazendo quadra esportiva, está fazendo ponto de ônibus, está fazendo asfalto para uma comunidade que não paga absolutamente nada. Pois bem, sabendo disso, as milícias e o tráfico de drogas passam a fazer as melhorias que a prefeitura ou o Estado deveriam ter feito. E é comum que nós tenhamos nas favelas do Brasil creches feitas pelos traficantes, quadra esportiva, ponto de ônibus, asfalto, calçada e, por consequência, há uma conivência dos moradores da comunidade com a existência de uma atividade ilícita dentro da comunidade. Afinal de contas, é a atividade ilícita que faz melhorias para aquela comunidade. E temos que levar em consideração a falta de preparo do policiamento no Brasil. As forças policiais no Brasil treinam menos do que deveriam, têm armas que não são as mais modernas e, por consequência, a gente tem uma guerra instaurada no espaço urbano entre as forças policiais que defendem a ordem e a lei e a atividade ilícita que está localizada dentro de comunidades subnormais. Além disso,
Como falei antes, a gente tem a proliferação nesses ambientes de doenças que são transmitidas por mosquitos, por ratos, por baratas, por vírus, por bactérias, que são características de esgoto de água suja. Como não tem água, no desespero, muitas pessoas tomam água da chuva, tomam água de nascente sem nenhum tipo de filtragem. A gente, em 2019, está lutando contra doenças que se proliferam por ter em terrenos baldios uma tampinha de garrafa, por ter um frasco, por ter um vidro, porque as pessoas jogam lixo em terrenos baldios e nós temos ainda febre amarela, cólera, dengue, malária, doenças que são características de países subdesenvolvidos num país que já foi a sexta economia do mundo. Além disso, nós somos também o quarto maior produtor de lixo do planeta. Nós estamos atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. O Brasil, com apenas 210 milhões de pessoas aproximadamente, produz uma quantidade de lixo absurda e nós não temos o hábito de separar o nosso lixo. Não temos o hábito de reciclar o que é reciclável ou compostar o que é orgânico. O nosso lixo fica jogado e mal colocado. Bom, para evitar o caos que se tornou as cidades grandes, as indústrias passaram a evitar os gargalos que surgiram em grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E atualmente as indústrias têm preferido fugir dos chamados gargalos de logística. É difícil chegar à matéria-prima, é difícil enviar o produto acabado para os clientes, é difícil o deslocamento dos operários, dos trabalhadores, das suas residências em áreas periféricas até a indústria. E as grandes indústrias passaram a procurar as cidades pequenas e médias. A gente observa pelo mapa que em 1970, em cada uma das regiões do Brasil, existiam menos cidades médias do que nós temos hoje. Cidades médias são as cidades entre 100 e 550 mil habitantes. Veja só, na região sul passamos de 14 para 43 cidades médias. Na região sudeste, de 44 para 118 cidades médias. O centro-oeste, caracterizado inicialmente pela atividade no setor primário, agricultura e pecuária, agora já tem 10 cidades médias e bastante atividade industrial relacionada ao ramo de máquinas e implementos agrícolas. Mesmo a região norte, lá na região amazônica, 18 cidades médias atualmente, e o nordeste com 44. Tem que levar em consideração também o empenho dos governos para atrair essas indústrias para os seus municípios. São os chamados incentivos fiscais e que ficaram bastante conhecidos a partir da guerra fiscal entre os estados do Nordeste, estados oferecendo cada vez mais benefícios para o industrial, isenção de impostos, terrenos baratos, anos sem pagar um determinado tributo. Isso faz com que as indústrias saiam de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e procurem se espalhar para outras áreas do Brasil. Agora, precisamos levar em consideração que só é possível para um empresário sair de um grande centro e se localizar em outras áreas mais afastadas com o advento de uma comunicação de excelente qualidade. É o fator internet que nos colocou na era da globalização. Hoje é possível para um empresário estar localizado em diversas áreas do país e atender clientes ao redor do mundo inteiro. A globalização, ou era da informação, ou como preferia utilizar o grande geógrafo Milton Santos, período técnico científico informacional. O que ele queria dizer com isso? Era um período, estamos num período onde a técnica, a ciência e a informação, período técnico, científico e informacional, ela vai fluir de maneira quase que imediata. Precisamos levar em conta os 3 fluxos que caracterizam a globalização.
o fluxo de informações, o fluxo de pessoas e o fluxo de capitais. Vamos ver o que significa cada um deles. O fluxo de informações é a velocidade com a qual as informações se transmitem no planeta. A gente poderia usar vários exemplos. O fato de você poder assistir na sua casa um jornal dos Estados Unidos. Você assiste a CNN, você pode assistir a Deutsche Welle, você pode assistir a BBC da Inglaterra, da sua casa. Como é que é possível isso? Graças a satélites, graças à banda larga, graças à fibra ótica, fizeram com que a informação ficasse imediata. A transmissão de um jogo de Copa do Mundo, que você assiste ao vivo do sofá da sua casa, as notícias que se divulgam sobre segurança pública, protestos que estão acontecendo em um país, o início de um conflito, o bombardeio de uma nação, tudo isso chega de maneira quase que imediata para nós, o que permite com que as pessoas estejam informadas, permitem aos estados a colaboração na área de defesa, na área ambiental. Por exemplo, o mundo todo soube das queimadas na Amazônia, o mundo sabe do petróleo no Nordeste, o mundo está acompanhando os conflitos que estão acontecendo entre cidadãos e governo no Chile. A notícia está girando no planeta ao vivo, em tempo imediato. Isso é fluxo de informações. Fluxo de pessoas é a intensificação da imigração. A gente poderia falar da intensificação do turismo, o quanto as pessoas agora descobrem lugares que nem faziam ideia que existiam. As pessoas viajam muito mais na atualidade. Aplicativos permitem que as pessoas encontrem passagens baratas, locais baratos para se hospedar, lugares baratos para se alimentar. E, sem dúvida, isso beneficia com que as pessoas conheçam novas culturas, novos lugares, mas temos que levar em consideração que houve uma acentuação da crise migratória. À medida que os países entram em conflitos, por exemplo, como o conflito da Síria no Oriente Médio, a questão dos curdos na Turquia, na Síria, Israel, Palestina, os conflitos no norte da África, e as pessoas sabem agora que existe um outro mundo do outro lado do Mediterrâneo. Sabem que tem uma ilha que, se eu conseguir chegar de barco do norte da África até uma ilha de um arquipélago na Grécia, eu posso ser resgatado e posso receber um visto que me autorize a entrar e circular por toda a União Europeia. Portanto, a internet acentuou o fluxo de pessoas e a gente tem, atualmente, uma maior intensificação de processos como o que preocupa os europeus, que são, em sua maioria, cristãos e judeus, a entrada de pessoas da Ásia, do Oriente Médio, um processo que os europeus chamam de islamização da Europa. Nos Estados Unidos, temos a questão do muro que o presidente Trump tenta pressionar o México para que seja erguido entre Estados Unidos e México. E interessante porque, ao mesmo tempo, o México e Estados Unidos fazem parte do NAFTA, um acordo de livre circulação na América do Norte, mas essa livre circulação não é para pessoas. E no Brasil, nós tivemos uma presença significativa de venezuelanos e de haitianos depois do terremoto de 2010. Como eles souberam do Brasil? Bom, sem sombra de dúvidas, a internet ajudou nesse sentido, além de, claro, a presença dos militares brasileiros como tropa de paz no Haiti. E, por fim, o fluxo de capitais se refere às possibilidades abertas pelo comércio virtual, o chamado e-commerce ou comércio eletrônico. A gente tem que levar em consideração também o surgimento das criptomoedas, como o Bitcoin, um fenômeno completamente novo para o nosso mundo. Uma moeda que não pertence a um país, é uma moeda que você acredita nela e compra, faz câmbio do seu dinheiro para essa moeda virtual e ela vai te servir no mundo do comércio pela internet. A possibilidade que se abriu no fluxo de
capitais, no comércio virtual, é bem compreensível, uma vez que a gente compara a existência de uma loja física com a existência de uma loja virtual ou uma plataforma de vendas. Uma loja física, ela precisa de funcionários, ela paga aluguel, ela tem câmera, tem estoque, tem segurança, tem seguro, ela está aberta dentro do horário que o município determina, geralmente 5 dias e meio por semana, das 8 da manhã até as 6 da tarde, enquanto uma loja virtual está aberta 7 dias por semana, 24 horas por dia, tem pouquíssimos funcionários. Portanto, a loja virtual, ela aos poucos foi se sobrepondo às lojas físicas e a gente chama esse período de terciarização. Se refere ao crescimento do setor terciário. Lembre que setor terciário se refere a comércio e serviços. E nós temos, com o advento da internet, a possibilidade de comércio, mesmo por quem não é lojista, eu tenho coisas que eu quero me livrar na minha casa, eu posso vender no OLX, no Mercado Livre, ou eu posso comprar de uma plataforma de vendas da China, eu espero 1 mês e meio, 2 meses chegar e depois eu anuncio aquele produto no Brasil. Isso tem feito com que algumas pessoas tenham trocado o seu trabalho formal por um trabalho virtual. A gente chama isso também de home workers, as pessoas que resolveram trabalhar em casa, vendendo a sua expertise, vendendo a sua especialidade numa determinada área, vendendo consultoria, vendendo o seu conhecimento sobre uma determinada questão. E nós temos também a proliferação de plataformas como Uber, como iFood, que as pessoas se cadastram e vendem a sua hora trabalhada através do aplicativo, sem vínculo nem com o cliente, nem com o dono do aplicativo. Um fenômeno bastante novo e que pode ser explorado pelo vestibular, apelidado carinhosamente de uberização das profissões, ou seja, as pessoas que estão se vendendo a sua mão de obra através dos aplicativos. Conseguiu acompanhar como a gente sai lá do período industrial até a atualidade da era global? Agora vamos ver como que o Enem tem explorado isso nas suas questões nos últimos anos. Nossa primeira questão, falando sobre o espaço rural e as suas transformações. Veja lá, diz o texto: participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. A certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. E a resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Exigir o mesmo de uma música feita hoje, num interior conectado, globalizado e rico como o que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete o seu próprio tempo. A questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. Vamos ver as opções. Letra A. Crescimento do sistema de produção extensiva. Eu posso dizer que é um bom distrator. Expansão de atividades das novas ruralidades, persistência de relações de trabalho compulsório, contenção da política de subsídios agrícolas ou fortalecimento do modelo de organização cooperativa. Bom, de todas as opções, a melhor que nós temos é essa aqui: expansão de atividades das novas ruralidades. Existem novas atividades que estão sendo desenvolvidas no espaço rural. O espaço rural hoje tem concessionária de trator, tem lojas de implementos, tem lojas de produtos químicos, tem transformação das matérias-primas em produtos acabados, concessionárias de caminhonete, tem bar, tem áreas de lazer. Então, o espaço rural de hoje não é o espaço rural do início do século, é um espaço rural inserido na lógica da globalização. Essa aqui agora vai tratar das transformações no espaço urbano.
Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido: letra A, o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender às necessidades básicas dos moradores, a organização de associações de moradores interessados na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público, a presença de ações referentes à educação ambiental, com consequente preservação dos espaços naturais circundantes, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos, com consequentes perdas materiais e humanas, e a letra E, o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desse espaço, com a resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. Pois bem, o melhor que nós temos aqui é a letra D, a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes, desmoronamentos, com consequentes perdas materiais e humanas. Veja bem, as outras opções tendem a nos empurrar para uma organização da comunidade e para um investimento do poder público nessas áreas periféricas. E como eu falei antes para vocês, é muito difícil para o poder público fazer investimentos em áreas que são de risco. O que o poder público poderia fazer é retirar essas pessoas para outras áreas de assentamento, as chamadas Coab, o que nem sempre é possível, uma vez que retirando o morador da favela, ele se afasta ainda mais das suas áreas de atuação, de trabalho, e a gente tem uma mudança das relações de vizinhança, de relações sociais. Não é simples e nem barato tirar a população de uma comunidade como essa. O que mais que nós temos aqui? Agora sobre mobilidade, um tema bastante novo e bastante recorrente no Enem. O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e a distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de descapitalização do setor primário. Gente, o setor primário é a agricultura e a pecuária, que, como a questão anterior dizia, está muito capitalizado, bastante moderno, bastante inserido na economia global. Ampliação da economia informal. Bom, nós temos sim o processo de ampliação da economia informal, mas o que isso tem a ver com mobilidade urbana? Não. Tributação da área residencial citadina. Bom, tributação é cobrança de impostos. Também não tem a ver com a questão do crescimento das cidades médias. Letra D, desconcentração da atividade industrial. Opa, é isso aqui que a gente quer. O que tinha lá na letra E? Saturação da empregabilidade no setor terciário. Não, veja bem, falei para você, a terciarização. É o setor terciário, o setor econômico que está mais crescendo. Então, resposta correta, desconcentração da atividade industrial. O setor secundário, ou indústria da transformação, está procurando outras áreas de localização longe dos grandes centros, daí o crescimento das cidades médias. Essa aqui agora falando sobre os problemas urbanos decorrentes desse crescimento acelerado e mal planejado das cidades aqui no Brasil. O fenômeno da ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização do solo e pelo calor antropogênico. Que diabos é calor antropogênico? O calor que
é provocado pelas transformações do homem no espaço urbano. O fato da gente asfaltar tudo, cimentar tudo, construir grandes prédios envidraçados que têm colunas de ar-condicionado. Você sabe, um ar-condicionado bota o ar frio para dentro, o ar quente para fora, e aí uma cidade com milhares de ar-condicionados, ruas estreitas, caminhões passando lá embaixo, o calor dos motores, dos carros, dos ônibus, dos automóveis, das motos, é o calor antropogênico das cidades, a qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental, comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre, letra A, pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. Bom, se a gente reconstruísse os cursos d'água, isso ia melhorar a condição da cidade. E ele quer o que maximize o fenômeno da ilha de calor. A recomposição de áreas verdes nas áreas centrais, isso também diminuiria a ilha de calor. O uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Bom, se refletisse o calor, não absorveria o calor. Talvez também fosse menos prejudicial. Letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Como que é impermeabilizado o solo nas cidades? Cimento e asfalto, que esquenta um bocado. Letra E, pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre. Não, o que nós temos de melhor é a letra D. O processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais, sim, contribui para a maximização da ilha de calor. E por último, essa aqui sobre globalização. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá. A edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de, letra A, ilhas de montagem e formação de estoques, empresas burocráticas e mão de obra barata, controle estatal e infraestrutura consolidada, organização em rede e tecnologia de informação, gestão centralizada e protecionismo econômico. Bom, tá bem óbvio. É organização em rede e tecnologia da informação. O processo de produzir algo em várias partes do mundo, conforme as vantagens locacionais que o empresário encontrar, a gente chama isso de divisão internacional do trabalho. Eu tenho países especializados em fazer motor, países especializados em fazer pneus e lidar com borracha, países especializados em publicidade. De acordo com o determinado trabalho que o empresário precisa, ele está localizado em diferentes áreas do mundo. DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Só é possível a existência da DIT e o seu funcionamento se a gente trabalhar em rede com uma intensa tecnologia de informação ou a internet. Portanto, letra D. Meus jovens, a gente fez uma verdadeira viagem no tempo entre as transformações que aconteceram no espaço rural, no espaço urbano e o mundo globalizado que nós temos hoje. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você nessa reta final. Faça uma revisão desses temas nos seus estudos, força aí nos mapas mentais, concentração e excelente prova para você.